Olá, meu amigo aposentado, minha amiga aposentada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Veja, eu quero mostrar para vocês aqui uma fala muito interessante do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, sobre gastos com aposentadorias e pensões. Eu achei muito interessante, pessoal, e eu já quero saber a sua opinião. Você concorda com o que ele falou? Vou te fazer umas perguntinhas também. O que você vai fazer com a revisão do seu benefício? Vocês viram aqui, tem um vídeo aqui no meu canal que um aposentado vai passar de um salário mínimo para o teto da Previdência Social. Ou seja, pessoal, de 1.300 e poucos reais para 7.500 e poucos reais. É uma mudança de vida, de padrão de vida. Com 7.547 reais hoje, que é o teto do INSS, você consegue fazer muita coisa. Alugar um bom apartamento, pagar a parcela de um carro, reformar a casa. O que você vai fazer? E em relação aos atrasados? Pessoal, muitas pessoas têm ali 100, 150, 200, 250, 300 mil reais. Eu tenho clientes da revisão da vida toda no Brasil inteiro e tem algumas pessoas que têm ali 300, 400, meio milhão de reais para receber de atrasados. Isso dá para comprar uma casa, dá para comprar um apartamento, dá para comprar vários automóveis, dá para fazer muita coisa. O que você pensa em fazer com este dinheiro? Eu estou te fazendo essas perguntas porque tem relação direta com o que o ministro da Previdência falou. Vocês já estão vendo aí na tela. Foi uma matéria, pessoal, que quase passou despercebida, né? É recente, agora do finalzinho ali de julho para agosto. O Brasil deve chegar a 37 milhões de aposentados e pensionistas do INSS em 2023. Olha só, este ano ainda. Dados foram apresentados nesta segunda-feira pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que defendeu o governo de crítica a respeito dos gastos adicionais no setor. O que acontece, pessoal? Muitas pessoas criticam os gastos do governo federal com as aposentadorias e pensões, achando que isso é despesa. Você pagar o aposentado seria uma despesa para o país, para o Brasil. Essas pessoas são muito ignorantes. Sabe, pessoal? Elas são egoístas, só pensam nos interesses financeiros delas para o que? Ficarem mais ricas e irem para Dubai. Certo? Essas pessoas, elas precisam a gente não pode levar em consideração, a gente tem que afastar essas pessoas porque elas são muito ignorantes, elas não sabem o que falam. E aí o Carlos Lupe, ele saiu em defesa. Deixa eu te mostrar aqui, fica comigo até o final desse vídeo, que é muito interessante a fala dele. Olha só, o número de aposentados e pensionistas beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, deve subir para cerca de 39 milhões. Atualmente o volume é de 38 milhões. Total. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira pelo Carlos Lupe, que defendeu o governo de críticas, certo? Entre os atendidos pelo INSS, cerca de 30 milhões são aposentados e pensionistas, enquanto os demais são beneficiários de programas sociais. Para Lupe, o INSS pode ser considerado o maior programa previdenciário do mundo, e isso é verdade. Ele afirmou que aposentadorias e pensões, junto com o aumento no salário mínimo, são as principais ferramentas para fomentar o crescimento. Começa aqui, pessoal. Olha só. Aposentadorias e pensões, junto com o salário mínimo, são as principais ferramentas para fomentar o crescimento, distribuir renda e combater a pobreza no país. Veja onde eu vou querer chegar. Nós vamos chegar ao final do ano com 39 milhões de aposentados e pensionistas. Quem acha que é despesa não sabe o que é investimento. Isso daqui eu concordo totalmente com ele. Você concorda? Qual a sua opinião? Eu quero saber. Você sabe que eu leio os comentários. Quem acha que é despesa não sabe o que é investimento. 60% dos municípios brasileiros são sustentados pela Previdência Social, pelos benefícios da Previdência Social. Neste mês, foram 60 bilhões que não foram gastos, foram investidos na economia. Quem ganha 1,7 ou 1,8 mil reais, em média, não guarda dinheiro nenhum, porque não tem como guardar. Joga na economia, compra alguma coisa, paga alguma conta. Não precisa ser muito inteligente, e eu não sou. Isso aqui é ele falando, viu, pessoal? A melhor e mais eficaz maneira de você fazer o crescimento econômico é jogar dinheiro na mão de quem precisa. Segundo ponto, que aqui eu já vou entrar com a revisão da vida toda. Olha só o que é que ele fala. A melhor e mais eficaz maneira de você fazer o crescimento econômico é jogar dinheiro na mão de quem precisa, porque essa pessoa vai comprar para sobreviver e ter dignidade. Vamos lá. Se a melhor maneira
de você fazer o crescimento do Brasil é jogar dinheiro na mão de quem precisa, deixa eu até olhar aqui para vocês agora. Por que Carlos Lupe e ministros do STF, vocês não pagam a revisão da vida toda? Assim, pessoal, ministro do STF não precisa pagar, né? Mas julgar favoravelmente, sem essa novela mexicana de limitar atrasados, modular efeito, por que você não permite, né, o pagamento integral dos atrasados? Se é a melhor maneira de você gerar o crescimento econômico, de acordo com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, é jogar dinheiro na mão de quem precisa. Os aposentados não precisam de dinheiro? Não é um direito dos aposentados? Então, por que a gente não tem um julgamento, aí, uma finalização do julgamento de forma integralmente favorável, certo? Permitindo o pagamento dos atrasados. Porque a revisão do benefício mês a mês não tem volta, já foi definido, já está martelo batido, certo? Por que a gente agora não tem um julgamento, a conclusão de um julgamento, sem modulação de efeitos, sem limitação do pagamento de atrasados, já que esta, segundo você, Carlos Lupe, é a maneira mais eficaz, é a melhor maneira de gerar um crescimento econômico do país. Revise as aposentadorias de quem tem direito, pague os atrasados da forma cheia, que você vai estar o quê? Investindo no país. Segundo você mesmo, Carlos Lupe. Este é o questionamento que eu estou fazendo aqui, certo? E eu quero saber se você é aposentado, você, minha amiga aposentada, concorda com o que eu estou falando e concorda também com essa fala do Carlos Lupe. Porque se você paga uns atrasados... Eu tenho uma cliente, pessoal, em São Paulo, 240 mil reais de atrasados. Certamente, ela vai fazer um excelente proveito desse dinheiro que ela vai receber. Dar uma entrada em um financiamento, reformar uma casa, comprar um automóvel. O que ela vai fazer? Ela vai fazer a economia girar. Certo? E isso é a lógica. Este é o melhor entendimento sobre a revisão da vida toda. E como você mesmo falou, Carlos Lupe, quem pensa que isso é despesa não sabe do que está falando. Pessoal, se eu fosse parte deste processo na revisão da vida toda, certamente eu atravessaria uma petição com o print, certo? Desta fala do Carlos Lupe, né? E botaria lá, ó. Começaria assim: vamos partir daqui, esta é a base. Ok, vocês estão entendendo o que eu estou falando? O ministro da Previdência Social, né, defendendo que o pagamento das aposentadorias, das pensões, não é despesa, é investimento, certo? E um pensamento totalmente coerente. Aqui, pessoal, ele já vai falar, né, sobre questão de Bolsonaro e tal. Isso daí não interessa pra gente. O que mais interessa é isso daqui, ó. Quem ganha entre 1,7 mil e 1,8 geralmente não consegue guardar nada, porque investe tudo na economia, compra coisas, compra remédio, paga contas, certo? E aí essas pessoas, pessoal, por exemplo, em média, né, você recebe ali R$ 1.700 por mês. Com a revisão da vida toda, você pode passar para R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 3.500, R$ 4.000. Muitas vezes você sai de R$ 1.700 e passa ali para o teto do INSS, R$ 7.500, certo? Arredondando, né, pessoal, que é um pouquinho mais. Então você tem uma mudança de vida, né? Olha só, essa pessoa ela vai passar de um poder aquisitivo de R$ 1.700 para R$ 7.500. Isso é muita coisa, isso é muito significativo. Isso transforma vidas. E você alavanca o país. Este tem que ser o pensamento. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, que me ajuda muito, e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam que o Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, falou isso. Então, vamos aqui pagar a revisão da vida toda, revisar o benefício mês a mês e permitir o recebimento dos atrasados de forma integral, porque não é despesa, é investimento na economia. Se você concorda, deixe a sua opinião. Tenham todos um bom dia e até a próxima, pessoal. Fui!